Só que esse orgulho, essa vaidade, não nos leva a nada. Porque se eu tenho um processo de evolução da África, porque eu fui um negro muito preguiçoso, nada fiz, fiz tudo errado, eu volto de lá com essa minha equipe de trabalho, de Pai João de Aruanda ou qualquer outro, para me ajudar a resgatar a minha família, o meu débito, aquilo que eu fiz equivocado. Então, pode aparecer protetores que podem vir de nós franceses. Por que não? Porque bendita de você, quando esteve na França, fez tudo errado. Então, vai vir a equipe francesa para te ajudar. Então, é isso que o médium tem que entender. Aquilo que lhe será dado é o que ele precisa. Olha, meu protetor é um mongol. Que ótimo! Um guerreiro mongol, que é isso para você? Por quê? Vai saber o que você fez na época de mongol. Ficou derrubando todo o muro lá da China. Fez uma guerra sem precedente. Então, o que o médium tem que entender, que o seu protetor é extremamente necessário para o seu crescimento. E vou passar um pouquinho mais. Quando o médium tem um preto velho, que ele inicia com o preto velho, ele trabalha por um longo tempo, ou com um baiano, ou com um preto velho, seja o espírito que for. Quando eles terminam aquela missão, vamos colocar assim, de socorrer aquele lote de espíritos, que aquele preto velho veio ao lado do médium e socorreu toda aquela gama de espíritos, aquela missão. Ele sai e vai voltar outro protetor. Assim, o médium, de tempo em tempo, nós mudamos os nossos protetores. Nós mudamos. Então, passamos um período com os pretos velhos, um período com os índios, período com os caboclos, período com os baianos, período com isso, daí um pouquinho vem a equipe de Francisco de Assis, vem a equipe de Joana d'Arc, vem outras equipes, porque é um processo que nós vamos evoluindo aos poucos. Cada época nós temos um protetor, até que você vai chegar numa equipe de Bezerra, do Chico. Quando você chegar nessa equipe do Chico, Deus que te abençoe, o Chico atendia todo mundo. E aquela multidão em volta do Chico. E vai às multidões. Então, quando esse médium tem um Chico na vida, ele que trabalha, carrega, que igual o Chico, carrega, carrega, carrega. Por quê? Cada protetor vai dar para o médium a capacidade daquilo que ele tem que desenvolver, aquilo que ele é capaz de fazer. Então, nós vamos iniciar sempre um trabalho pequeno, porque nós vamos começar pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos. Esse é o objetivo do nosso estudo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Josiane, pode perguntar. Boa noite a todos. Eu não conheço meus protetores. Não tenho ideia de quem sejam. Então, Josiane, você precisa estudar, aprender e chamar toda a sua equipe de trabalho, Eu ok? chamo. Está na hora de aprender e desenvolver para Tô tentando. você cuidar da sua vida, da sua filha, do seu neto, dos seus bisnetos. É esse o trabalho do médium. Nós somos médios familiares. Para nós passarmos para médios de coletivos ou médios planetários, nós vamos ter que evoluir muito. Então, nosso crescimento de primeira mão é o médium familiar. Porque quando nós queremos desenvolver um trabalho como médios coletivos, e se nós não tiver uma mega equipe de trabalho, vai sobrar para nossa casa, vai sobrar para nossa família, porque o médium, ele presta um socorro para qualquer pessoa. Depois ele leva de 15 a 20 minutos, 40 minutos para fazer a autolimpeza nele. Porque não existe isso, a pessoa, os espíritos limpam. Sim, os espíritos limpam.
Mas quem dirige a limpeza, quem faz a limpeza é a sua mente. Então, nós temos algum entendimento equivocado. Muitas pessoas falam assim, eu tenho protetor, meus protetores me cuidam. Lógico que eles vão te cuidar. Mas quem que faz o processo junto com o protetor é o médium. Quem é o doador do ectoplasma, do desejo e da vontade? É o médium. Nenhum protetor vai tomar uma medida. Nenhum. Nem os espíritos superiores. Nada, ninguém. Porque ninguém pode se intrometer na nossa vida. Chama-se a liberdade do espírito. Nenhum espírito adivinha quem que você quer ser. Então, quando nós queremos uma coisa, nós pedimos ao nosso anjo guardião, tem que pedir, tem que evocar, até para Deus. Pedi, obtereis, batei, abri-vos-á. Então, é isso que nós precisamos aprender. A pedir que o nosso anjo guardião nos aconselhe, que a nossa equipe de trabalho venha em nosso socorro. Mas quem ora é o médium. É o médium. Se você está pensando que isso vai cair do céu, também não vai cair do céu. É o médium que vai parar, sentar na sua cadeirinha, no seu horário, no seu espaço físico, e vai orar a sua equipe de trabalho, para que faça todo o processo de autolimpeza e psíquico para o médium. Maria Soares, o que você quer fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu faço para me perguntar o nome do meu anjo da guarda, dos meus guardiães, porque quando eu já tive oportunidade de conversar com entidades, eles falam para mim que o nome pouco importa, chame do que você quiser, como você quiser. Então, eu chamo meu anjo da guarda de José. Isso, É, perfeito. de José. Eu converso o tempo inteiro com ele e eu tinha muita dificuldade, se tem ainda de vez em quando, com o sono. E uma vez, uma amiga minha, na casa espírita, nós estávamos trabalhando no bazar, e eu tive o presente dela contar para mim que falaram no ouvido dela que quem cuidava do meu sono era pai José. E agora, e dessa vez, que eu sou agradecida por todos os dias da minha vida, todos os momentos, de noite, de dia, toda hora, eu vivo em conexão com eles, dou um trabalho grande, danado. Isso. Eu sou de José. E uma de minhas protetoras, né? Porque são várias, nessa falange aí são bastante, os meus amigos que me amam. Mas uma delas, das minhas guardiãs, é a Yansan. Minha guia de cabeça é Yansan. Então, olha, só gratidão. Então, mas assim que eu entendo. Ótimo, ótimo. Gratidão. Veja bem, Muito obrigada. é correto a pessoa, às vezes existe uma mistura dos protetores para os médiuns, porque ele precisa daquela linha de força para trabalhar. A doutrina dos espíritos, quem estudou a base doutrinária, que estudou a viagem espírita, Kardec coloca claramente que o médium, os espíritas, não precisam renunciar à sua religião para ser espírita. Não precisa renunciar. Nada, qualquer religião. Então, quando nós observamos no meio dos espíritas que impede, quer de uma linha de umbanda, de candomblé, crente, católico, seja o que for,
A religião dele, ele não vem até nós pela sua religião. Ele vem para aprender como que ele vai trabalhar a sua mediunidade com a sua fé. Com a sua fé. Então, é isso que nós temos que começar a compreender. Se o médium que vem até a mim, e ele tem fé em Maria Santíssima, em Santa Luzia e outros mais, o que importa é que os guias espirituais dele vão trabalhar naquela vibração, naquela harmonização das entidades católicas. E o meu trabalho é ensinar como ela vai socorrer a sua casa, seus filhos, seus netos, seus entes queridos, nessa vibração, nessa orientação católica. É isso. Então, isso cabe para o pessoal do candomblé, da Umbanda, dos espíritas, dos católicos, dos crentes, dos evangélicos, místicos, esotéricos, budistas, seja ele qual for a sua crença. Porque nós não somos uma religião. Nós estamos aqui para falar da vida sobre a morte. E ver como nós vamos retornar e qual a ocupação nossa aqui encarnada. Qual a ocupação como católica, como crente, como evangélica, mística, esotérica, budista, seja o que for. Nós estamos aqui para falar da mediunidade. Como que nós vamos elaborar a nossa mediunidade? Como que nós vamos fazer o melhor com a nossa mediunidade? Então, quando eu falo que precisamos tirar o preconceito, porque a base doutrinária não existe preconceito. O que ela coloca? Quando nós estamos na casa espírita, nós não vamos colocar na nossa casa espírita nenhuma religião. Nossa postura é neutra. É isso que Kardec ensina. Porque ao adentrar a casa espírita, vai entrar todas as religiões. E o que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos socorrer os nossos familiares e entes queridos. Quais são os nossos familiares? Católicos, crente, umbandista, espírita, seja ele o que for, desocupado, vazio, assassino, hipócrita, mentiroso, é isso que nós vamos socorrer. Nós vamos socorrer o nosso passado. E esse passado não existe barreira, porque é a caridade dos espíritos. Então, quando nós ouvimos fora da caridade, não há salvação. Então, o espírita não pode ter preconceito. Se ele tiver, ele trabalha muito pouco, porque não pode existir o preconceito. Porque aí vai dizer, eu não vou socorrer os mendigos, porque você tem preconceito contra os benditos, dos mendigos você não vai socorrer. Mas se isso é sua missão, você vai ter que socorrer. Eu não posso fazer nada. É isso. Aí você vai virar, eu não quero socorrer as cozinheiras, porque eu não gosto de ser cozinheira. Problema seu, você vai recolher todas as cozinheiras que você prejudicou. Sei lá o que você fez com elas. Aí você, não quero saber de empregada. Puxa, Lavida, você vai ter que socorrer. Vai saber que você tinha uma fábrica, botou todo mundo na rua. É problema seu. Isso que se chama evolução da alma. Sem bendito do preconceito. Aí você fala, não, eu fui rainha noutra vida. Falo, Deus que te acuda, você estragou uma nação. Vai que com o teu orgulho você é. Agora você me socorre todo aquele povo que você esteve lá. Recolhe tudo, bendita rainha, agora vai. Arranca sua renda no chão e vai carregar tudo o seu povo. É isso daí, vai amar o seu povo, vai socorrer, vai dar pão, vai fazer alguma coisa. Então, não existe esse preconceito na doutrina dos espíritos. Nós estamos falando aqui da mediunidade humanitária. Humanitária. Então, tem que tirar todo esse preconceito que nós temos. Eu não vou atender
Aí a pessoa fala, porque aquele fulano é do Grêmio, você vai socorrer todos os gremistas. Eu não mando você ficar com raiva, vai socorrer tudo. É isso, é o preconceito, é essa nossa existência que ela muda como espírita. E nós passamos a socorrer de maneira clara, tranquila, serena e equilibrada o nosso caminhar. Ficamos corretos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para mim? Dileuza, pode falar, Dileuza. Boa noite. Você Boa acabou de noite. falar sobre a gente não ter preconceito. Mas você já parou para pensar que quando você tem uma certa religião, depois sempre há aquela controvérsia, porque no caso da encarnação, a maioria do cristianismo, dos evangélicos, acredita na ressurreição. Nós acreditamos na encarnação, entendeu? Para evoluir o ser. Sempre há essa controvérsia. E aí, nesse Então, caso? deixa eu falar para você o que ficou mal entendido e comentário. Se você ler a Bíblia, sempre existiu a manifestação dos espíritos. Então, ele sempre fala, a Bíblia fala, que os espíritos chegam em roda-moinha. Pode observar, que os espíritos chegavam rodando e se manifestavam. Então, o que eles chamavam nessa posição em que o espírito se manifestava? Então, ele não era reencarnado, ele estava incorporado. Incorporado. Então, nós não podemos. A reencarnação é quando o espírito nasce. E quando o espírito se manifesta, é que ainda as religiões evangélicas e muitos outros ainda não conseguiram entender o processo de manifestação dos espíritos. Então, eles só observam a manifestação dos espíritos maus, que também se manifestam. Então, aí é demônio, é isso, é aquilo. Mas o demônio se manifesta, mas as almas também se manifestam. Então, esse processo de manifestação, que ainda não foi bem compreendido, Dileuza, não foi compreendido. O espírito se manifestando. Okay? Então, eles não compreenderam essa parte e a parte da reencarnação. Reencarnação é quando estamos num corpo físico. Então, nós usamos a palavra para dizer que o espírito se manifestou. Ok? E você vai encontrar essa controvérsia. A controvérsia é que não acredita que o espírito se manifesta. Mas se você olhar as igrejas evangélicas, está todos os espíritos se manifestando. De vez em quando passam uns vídeos para mim aqui. Então a gente vê assim, uma assembleia, todos eles manifestando os espíritos. Tá? Aí você entra lá na China, é o mesmo trabalho de manifestação. Então, os espíritos se manifestam planetariamente em todos os lugares. Aonde der abertura para manifestação, os espíritos ali o fazem. Então, os espíritos se manifestam quase que igual, de ordem geral, igual da Bíblia. O início da manifestação, ainda sem conhecimento, os espíritos chegam rodando, de ordem geral, tá ok? Então, eles chegam assim. Esse processo é um processo primitivo da manifestação. Primitivo. Depois a alma vai evoluindo e ela para de rodar, e aí ela fica numa postura mais concentradamente com o espírito. Mas esse processo ocorre no Brasil, ocorre em qualquer lugar planetário. Se você observar e pegar vídeos, porque agora é muito comum, de manifestação na China, onde você quiser, você vai ver o espírito chegar se manifestando, rodando. Igualzinho. Não faz diferença os espíritos que se manifestam na Tailândia, na China, em qualquer lugar. É o mesmo processo que você vê. Hoje, as manifestações aparecem muito no meio dos evangélicos, porque os espíritas, que nem tem muita manifestação, nem vão nas reuniões espíritas. Então, essa manifestação, essa forma de manifestar, ela é mundial. Deus é mundial, os espíritos se manifestando. Então, cada religião dá um nome.
Não sei se eu fiz você compreender, Edileuza. Talvez eu não tenha me explicado direito. Eu queria saber isso, por exemplo. A maioria das pessoas que eu convivo acreditam em ressurreição. Isso, E isso, nós acreditamos ressurgiu. em encarnação. Isso, eu esqueci essa palavra. Ressurreição. Quer dizer, o Espírito ressurge. O Espírito se manifesta, incorpora e fala com a mesma voz, fala com a mesma aparência, às vezes até muda o rosto, materializa o rosto, a voz, e aí eles chamam isso de ressurreição na Bíblia. Ressurreição. Então, aqueles espíritos que mudam as vozes, que sobem, que aparecem, que trocam de roupa, eles chamam isso de ressurreição. Ele ressurge, a alma do morto ressurge. Deu para entender agora, Edileuza? Entendi. Tá? Tá, obrigada. Então, como eles não sabem explicar esse processo de incorporação, então a palavra é ressurgir. A alma aparece novamente. E nós usamos a manifestação, quer dizer, a alma se manifesta como ela é, fala como ela é, transfigura como ela é, usa a voz como ela quer, tá? E aí a outra religião não tem esse entendimento, ela fala que o espírito ressurge, ok? Então, Ok. você pode ver que na Bíblia tem a cura de Jesus, de Lázaro, né? Que ele já estava assim, em estado bem complicado, e Jesus refez com que ele voltasse e se manifestasse novamente, saísse daquele estupor e voltasse novamente a viver. Então, tudo isso prova para nós a manifestação dos Espíritos. Sempre, ali do lado de Jesus e toda a história da humanidade, os Espíritos sempre manifestaram. Vou passar mais alguma vez. Quando nós vemos na Igreja Católica, ou qualquer religião, até no Egito, até em qualquer mensagem colocada em pedras que tem asa, é espírito. É espírito. Então, como que eles iriam explicar que o que veio, materializava, não era humano, ele veio voando. Então, as manifestações que existem no Egito, nos caldeus, nos hebreus, aonde você voltar à história da humanidade, você vai encontrar esses espíritos com asa. Tudo que tem asa é morto, é o morto que se manifestou, então ele está de asa. Quando não tem asa, ele é vivo. Então, você atenda essas figurinhas que vêm dos maias, dos incas, do Egito, de qualquer... Tem asa, é morto, está no mundo dos espíritos. Difícil compreender, Edileuza? Ok, Beatriz, pode fazer a sua pergunta. Ok. A Eliane está pedindo a palavra. Pode falar que a minha pergunta pode ficar para a próxima aula. É sobre Sim. essa reencarnação e ressurreição. Eu também gostaria só de colocar, para complementar também sobre ressurreição e reencarnação. Em 1553, no Concílio Ecumênico de Constantinopla, foi retirada a palavra reencarnação da Bíblia e colocado ressurreição. Por quê? Porque, nesse momento, a esposa do imperador Justiniano, a esposa dele chamava, a imperatriz era Teodora, e a Teodora, ela foi uma meretriz. E ressurreição dizia que ela iria voltar como uma meretriz de novo. A história conta isso. Então, ela pediu ao rei, nesse concílio, como ela não queria voltar como meretriz, que fosse retirada a palavra reencarnação e colocasse a palavra ressurreição. Então, é essa modificação que houve na Bíblia, em 553, no Concílio Ecumênico de Constantinopla. É só isso que eu gostaria de colocar. Pode perguntar, Beatriz.
Então, a palavra reencarnação é que o espírito ele retorna. Por isso, reencarnação. E a ressurreição, até então que eu saiba, é que o espírito retorna na mesma matéria, no mesmo corpo físico. Não é Só que possível. isso não é possível cientificamente, porque o corpo se decompõe, acabou. Isso. Então, o que você vai entender? Que o espírito se manifestava através da matéria. Que a alma se manifestava. A manifestação dos espíritos sempre existiu. Sempre. Só que Kardec é que fez esse estudo mais profundo sobre a manifestação das almas. Kardec que se ateve a essa programação de estudo e pesquisa. Então, se deu vários nomes, várias formas de entendimento. Porque quando você colocou Lázaro, Lázaro não tinha falecido, Lázaro não estava morto. Ele estava ali, né? Estava quase nas vias Mas de não fato. estava nem vivo Por e nem isso morto. que ele ressurgiu. Ele ainda estava ligado. Ele estava ligado ainda pelo espírito dele. Porque senão Jesus não ia acordar ele. Porque o que Jesus usou? A força eletromagnética dele, o magnetismo, e trouxe o Lázaro de volta. Que o Lázaro mais queria sair do corpo doente dele e ir embora. E Jesus, com a energia dele, o magnetismo, os fluidos curadores, falou, Lázaro, volta aqui, pode pegar teu corpo e levantar. Então, porque se tivesse morto mesmo, não tinha mais como ligar. Pelo estudo da doutrina, morreu. Não tem mais jeito. Até a medicina, ela tenta, mas você vê que a hora que morreu, a medicina também não pode fazer mais nada. Ele morreu. Enquanto ainda tiver ligação com o corpo físico, ainda estiver vibrando a alma no corpo, ele ainda fica mais tempo ligado, quer no hospital, onde quer que ele esteja. Tá, certo? então assim, uma incorporação, Espírito se manifesta. Incorporação. Incorporação é quando eu recebo um espírito. Ele incorpora em mim. Incorporação é uma manifestação. a Por exemplo, eu incorporação é estou uma aqui. manifestação do espírito. Eu não entendo nem como reencarnação, nem como ressurreição. Nada a ver. Nada a Tá? ver. A irradiação também. Porque ele não Também. incorpora, ele só irradia. Também é Isso. outra coisa. É que vai dando nome para tudo isso. A Bíblia dá o nome de ressurreição. Agora, a doutrina dos espíritos é que colocou a manifestação. Manifestação dos espíritos. Aí a religião diz outras coisas. Cada religião vai dizer uma coisa. É um tema interessante, mas ainda confuso para todos nós. É preciso ainda compreender, assim, parar, pensar e analisar. Sim. Oi. É importante fazer esse esclarecimento para o seguinte: o espírito, nós, médios que somos, a incorporação é a aproximação do espírito próximo ao médio. Sim. Ele não incorpora, ele não entra dentro do nosso corpo. Ele irradia Sim. o fluido dele, o pensamento dele, a dor dele, os sentimentos que ele tem, e nós, quando somos tocados perispiritualmente, nós recebemos essa mensagem e passamos essa mensagem. Então, é importante que a gente não confunda, que às vezes a pessoa acha que o espírito vai adentrar o nosso corpo através de uma incorporação. Não, ele não entra, ele se aproxima. Ele, às vezes, nos toca, o perispírito dele nos toca e nós sentimos a dor, a alegria, a felicidade, que é um amigo, é um inimigo, que é um parente ou que não é. Nós temos que entender isso para que não haja confusão. Porque
Reencarnar é você ressurgir num novo corpo de carne. Nascer, o espírito vem e ele nasce num corpo de carne. Agora, ressurreição, no sentido literal da palavra, é ressurgir, é erguer, ou levantar. Então, Lázaro, houve a ressurreição de Lázaro, ou que seja, Lázaro ainda não estava morto no sentido real da palavra. Ainda havia vitalidade ali naquele corpo físico, e aquele corpo físico estava ligado àquele espírito. Ao Jesus chamá-lo, o espírito retorna e acopla de novo. Vamos supor, ele toma posição naquele corpo de carne. Ali foi colocado como ressurreição, porque ele levantou, ele acordou, ele despertou. Agora, reencarnar é diferente. Eu morro, vou para a espiritualidade, fico na erraticidade, permaneço um período lá, e nesse período eu me aprimoro e me preparo para reencarnar, ou seja, voltar à vida terrena. Então, a gente tem que entender perfeitamente isso para não haver confusões. Senão a cabecinha vira um chacoalho aí. Tá bom? Entenderam? Entendeu, Beatriz? Se não entender, você vai começar a entender, tá? Porque você é estudiosa e daqui a pouco você vai chegar até aí, tá ok? Porque às vezes é confuso mesmo, a gente estuda e tem uma série de nuances de cada escritor, da Bíblia, do tradutor e aí por diante, tá ok? Depende muito do tradutor. Maria Soares, você é a última agora, o que você queria perguntar? Não é bem uma pergunta, só que vocês esqueceram a palavra com respeito a Lázaro, que a ciência explica de estado de letargia e não morte, Isso. é quase morte. Isso, estado letárgico, então ele pode ser chamado novamente ao retornar ao corpo físico. É isso daí. Que bom, Maria, que você está estudando e a sua colocação foi ótima.